Olá, mais uma vez, né? Nós estamos aqui dando continuidade à teologia da Inquisição. Hoje nós vamos iniciar falando sobre John Criff, que foi entre 1330 e 1384. Ele era um teólogo inglês, precursor da Reforma, pregava uma igreja sem a direção papal. Combateu a exploração popular com o lucrativo negócio da venda de indulgências e condenou o excesso de bens materiais dos clérigos. Doutor de teologia, advogado eclesiástico a serviço da coroa. Nomeado reitor de Lutherhort em 1374, sua maior obra, contudo, foi a tradução das Escrituras para o inglês, abrindo caminho para que a palavra de Deus fosse conhecida na Inglaterra. Ousado e destemido, acusou o clero romano de criar clima de tensão e horror ao ameaçar os fiéis com excomunhão, de tentar conter a propagação da palavra ao proibir a leitura da Bíblia e a sua tradução para línguas conhecidas do povo. Ensinava a salvação somente pela fé em Cristo e a infalibilidade das Escrituras. Chamado a retratar-se por ocasião de uma enfermidade que muito enfraqueceu, disse: não hei de morrer, mas viver e denunciar novamente as más ações dos frades. Tendo sido levado pela terceira vez ao tribunal eclesiástico e acusado de heresia, Wycliffe declarou: com que julgais estar a contender? Com um ancião às bodas da sepultura? Não, estais a contender com a verdade, verdade que é mais forte do que vós, e vós vencerá. Deus livrou Wycliffe da fogueira. Faleceu repentinamente após um ataque de paralisia. Sua voz silenciou, mas sua fé em Jesus Cristo fez discípulos em todo o mundo. Mais de 40 anos após sua morte, seus ossos foram exumados e publicamente queimados, e as cinzas lançadas em um riacho vizinho. Agora vem o John Ruiz, entre 1369 e 415. Ele era o divulgador das ideias de Wycliffe, natural da Boêmia, região histórica da Europa Central, hoje integrante da República Tcheca, cuja capital é Praga. Depois de completar o curso superior, ordenou-se sacerdote, havendo exercido o cargo de professor e mais tarde de reitor da Universidade de Praga. Embora não tivesse de acordo com todos os ensinos de Wycliffe, ficou bastante influenciado pelas ideias desse inglês e resolveu aprofundar-se mais no estudo da Bíblia. O segundo passo foi denunciar o verdadeiro caráter do papado, o orgulho, a ambição e a corrupção da hierarquia. Defendia a Bíblia como sendo a única regra de fé e prática do cristão e ensinava que a palavra de Deus podia ser pregada por qualquer pessoa. Excomungado e acusado de heresia, Hus foi finalmente condenado no Concílio de Constança, entre 1414 e 1415, no sudoeste da Alemanha, ao qual compareceu também como réu o antipapa João XXIII, este acusado por vários crimes cometidos durante seu ministério no período de 1410 a 1415, fornicação, adultério, incesto, sodomia, roubo, simonia e assassinato. Condenaram-no por 54 crimes, mas não recebeu a sentença de morte, juntamente com outros papas, entre aspas, que disputavam o cargo, foi deposto. Preso e lançado numa asquerosa masmorra, Hus escreveu a um amigo: escreva esta carta na prisão e com as mãos algemadas, esperando a sentença de morte para amanhã, quando, com o auxílio de Jesus Cristo, de novo nos encontraremos na deliciosa paz da vida futura. Sabereis quão misericordioso Deus se mostrou para comigo, quão eficazmente me sustentou em meio de tentações e provas. Antes de ser levado ao local da execução,
Suas vestes sacerdotais foram arrancadas numa cerimônia de degradação e sobre sua cabeça colocaram uma carapuça de papel com a inscrição Arque Herege. Com muito prazer, disse Uz, levarei sobre a cabeça esta coroa de ignomínia por teu amor a Jesus, que por mim levaste uma coroa de espinhos. Invoco a Deus para testemunhar que tudo que escrevi e preguei foi dito com o fim de lavar almas do pecado e perdição, e, portanto, muito alegremente me confirmarei com meu sangue a verdade que escrevi e preguei. As chamas começaram a tomar conta do seu corpo. Uz orou várias vezes até perder a voz. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O martírio de Uz se deu em 6 de julho de 1415, no mesmo dia da sua condenação. Suas cinzas foram jogadas no rio Reno. Agora vamos falar sobre Jerônimo de Praga, entre 1360 e 1416. Reformador religioso tcheco, seguidor de John Hus e de John Criff, apoiou o primeiro em seu movimento de reformas, condenado à fogueira como herege. Jerônimo, embora consciente do risco que corria, apresentou-se ao Concílio de Constança no ano de 1414 para defender seus princípios cristãos. Logo após haver confirmado suas ideias heréticas, foi encarcerado numa masmorra e alimentado a pão e água. Doente, debilitado e abandonado por amigos, cedeu à pressão dos inquisidores e declarou que reformaria a fé católica. Ainda assim, retornou à prisão e lá permaneceu por 340 dias. Durante esse tempo, refletiu sobre a sua fraqueza de fé e se sentiu envergonhado de haver cedido. Verificou que não valia a pena negar as verdades bíblicas para salvar a pele. Novamente, perante o concílio, Jerônimo falou: estou pronto para morrer. Não recuarei diante dos tormentos que me estão preparados por meus inimigos e falsas testemunhas, que um dia terão de prestar conta de suas posturas, suas imposturas diante do grande Deus, a quem nada pode enganar. Gravemente meu espírito, de todos os pecados que cometi desde a minha juventude, nenhum pesa tão gravemente em meu espírito e me acusa tão pungente remorso como aquele que cometi neste lugar fatídico, quando aprovei a iníqua sentença dada por Criff, com o santo Marte John Hus, meu mestre e amigo. E prosseguiu Jerônimo: confesso de todo o coração e declaro com horror que desgraçadamente fraquejei quando, por medo da morte, condenei suas doutrinas, e em particular este, o mais hediondo de todos. Provai-me pelas escrituras que estou em erro e eu abjurarei. Condenei suas doutrinas, portanto suplico a Deus Todo-Poderoso, se digne perdoar meus pecados, e em particular este, o mais hediondo de todos. Provai-me pela escritura, em particular este, o mais hediondo de todos. Provai-me pelas escrituras que estou em erro e o abjurarei. Um papista perguntou: quem pode entender as escrituras antes que a igreja as haja interpretado? Ao que Jerônimo respondeu: são as tradições dos homens mais dignas de fé do que o evangelho do nosso Salvador? Quando as chamas começaram a queimar seu corpo, orou ao Pai: Senhor, Pai Todo-Poderoso, tem piedade de mim e perdoa meus pecados, pois sabes que sempre te amei. Amei tua verdade. Suas cinzas, tal como aconteceu com as de Hus, foram lançadas ao Reno. Então, meus amores, vamos parando por aqui, tá bom? E a próxima aula nós vamos iniciar falando sobre Joana d'Arc. Amém? Fique com Jesus, que Deus os abençoe.
e que tenham um bom entendimento da palavra. Amém? A paz e graça a todos.